E aí, galera? Todo mundo aí? I am here. Vamos de volta? Então vamos lá. A aula de hoje, né? Essa segunda parte que nós vamos falar, né? Sobre, ainda na unidade 2, né? Que tá lá, os tipos de produção científica, né? A última parte. É uma parte interessante, tá? Falta a gente só finalizar esse ponto, tá? Porque é um ponto muito importante. Então, para a gente lembrar, na sessão anterior, nós vimos que qualquer estudo científico requer, né, que se busque o respaldo do método científico para melhor racionalizar os procedimentos. Então, a diferença do estudo científico é justamente o método científico. O caminho para se ter o melhor domínio sobre o assunto é organizando os passos do estudo. Né? A gente falou lá na última parte da última aula, né, sobre os passos de se fazer uma produção científica, um estudo científico. Sendo assim, nessa aula agora, nós iremos aprender sobre a aplicação da pesquisa como um princípio de aprendizagem, relacionar o método científico ao processo de pesquisa, compreender as vantagens da pesquisa na prática acadêmica, né? E vamos começar, tá? Então, como observamos na aula anterior, a pesquisa deve ser orientada por um processo sistemático, né? Esse processo sistemático, organizado e racionalizado é o que a gente chama de método científico. Portanto, o método é muito valorizado, principalmente nos meios acadêmicos. É por isso que vocês estão tendo essa disciplina que se chama metodologia científica. A gente precisa aprender, né, a fazer conhecimento, a produzir conhecimento através, né, do método científico, através da produção científica. Por isso que vocês têm essa disciplina, por isso que vocês têm TCC, tá? E vocês vão utilizar isso muito no trabalho de vocês. Muitos estudiosos, então agora a gente vai entender um ponto ruim disso, tá? Então vejam, muitos estudiosos teimam em tornar esse processo, né, o processo do método científico, um ritual reservado a poucos iniciados, valorizando a sofisticação das técnicas, o hermetismo dos termos e o exclusivismo a determinados ambientes. Vocês estão muito mais propensos a entender isso do que eu mesmo, né? Porque na área do direito, né, entender os termos, né, o hermetismo dos termos, né, essa valorização da sofisticação das técnicas, né, o exclusivismo que o direito tem, né, a determinados ambientes. Então, assim, vocês visualizam isso no cotidiano muito mais do que eu. Né? Eu visualizo no âmbito laboratorial, vocês visualizam isso no âmbito de varas, né, e de delegacias, o que for. Né? Veja que o que a gente está falando não é uma coisa ruim, tá? Ter esse ritual científico não é uma coisa ruim, né? Uma vez que a exigência em relação ao vigor, né, e a teorização com profundidade e discernimento é bom, tá? Porém, essas condições são fundamentais para a produção. Ela é vista como fundamentais para a produção do processo científico, quando não, né? Não. Por mais que o processo científico ele precisa ser sistemático, ele precisa ser orientado, ele precisa ser organizado, tá? A pesquisa ela não pode ser um privilégio de pesquisadores somente. A ciência não pode ser um privilégio apenas de cientistas. Tá? Nós precisamos fazer pesquisa, nós precisamos utilizar o método científico no nosso cotidiano. Tá? Vocês precisam fazer o método científico no cotidiano de vocês. Então, imagina que vocês pegam um caso de... vamos lá, vocês pegam um caso sobre assalto à mão armada. Sei lá, um exemplo aqui, aleatório. Tá? Com o que vocês vão se embasar? Seja em promotoria, né? Ou seja em defensoria. Com o que vocês vão se embasar? Qual que é o primeiro momento que vocês vão se embasar? É claro, vocês vão se embasar em evidência, vocês vão se embasar em todas as coisas, né, técnicas do ambiente do direito, perfeito.
mas vocês precisam, né, buscar fontes elementares em outros locais, né? Por exemplo, na internet, né, para entender melhor algumas coisas. Mas como buscar? Né? Como realizar um processo de defesa? Como realizar um processo, né, de julgamento? Enfim, tudo isso, tá? Claro que vai ter as suas particularidades em relação à área, tá? Mas tudo isso você tem que fazer com base em conhecimento científico, né? Base em evidências, né? Então a gente sempre fala disso, né? Que nós precisamos basear o nosso ponto de vista em evidência. Para basear o nosso ponto de vista em evidência, nós precisamos encontrar, saber buscar tais evidências. Isso é pesquisa, tá? Então a pesquisa ela não pode ficar num ambiente, não vou dizer no ambiente científico apenas, mas em ambientes reservados, tá? Se você precisa buscar uma resposta, você precisa fazer uma pesquisa, tá? E você pode utilizar do método científico mesmo estando fora desses ambientes. Entenderam o que eu quero dizer? Sim. Então a gente precisa, tá? O texto mostra aqui na parte final, é preciso romper com a visão de que a pesquisa é um privilégio reservado a poucos e torná-la efetivamente uma ferramenta que favoreça todos os profissionais. Sempre que você tem uma pergunta, você tem um questionamento, você vai em busca de uma resposta, você consegue fazer uma pesquisa. Claro que vai ser uma pesquisa mais simples, mas você consegue fazer uma pesquisa correta, né, para buscar as informações que qualquer profissional precisa. É isso que eu quero dizer, entenderam? Sim? Não? Não, entendi, professor. Tranquilo. Beleza. Opa, cliquei aqui sem querer. Vamos lá. Então, uma questão fundamental e que perpassa, né, pelo processo de pesquisa é a de que, mesmo uma pesquisa que pretende tratar de questões práticas, não poderá fazê-lo sem utilizar da teoria. Isso, tá, é fundamental. Mesmo que você tenha uma pesquisa, você faça uma pesquisa que vai responder um ponto prático, você precisa do aporte teórico, tá? Do fundamento teórico. Lembra que a gente falou de referência bibliográfica. Sempre, em todo e qualquer tipo de pesquisa, o pesquisador deverá munir-se da compreensão sobre o assunto que somente a leitura e a busca por estudos já realizados sobre o tema poderão lhe proporcionar. A gente acabou de falar isso na questão 10 da prova, hein? A gente acabou de falar isso. Assim, mesmo que você esteja lidando com questões específicas, a sua análise irá requerer que você estude, que você leia, que você sistematize os seus materiais, né, já produzidos sobre o assunto, para assim que você, tá, agora como um pesquisador a partir dessa disciplina, né, passe a obter um maior domínio sobre o que você quiser estudar. Tá? Então, porte de arma, aborto, corrupção financeira, corrupção política, o que vocês quiserem estudar, vocês vão, tá, querendo ou não, precisar, tá, fazer esse processo sistemático que é o processo científico. Tudo bem? Tudo bem. Você viu que ninguém responde? Oi? Não falei nada. Então vamos lá. Uhum. Muitas teorias que considerávamos verdades até pouco tempo, hoje são descartadas. Olha lá, o livro traz o exemplo do Galileu, que eu falei para vocês. O exemplo clássico disso é a explicação de Galileu, né? A explicação construída por Galileu de que a Terra se movimenta e que não é o centro do universo, contrapondo a verdade dominante na época. Mais recentemente, com a evolução das diferentes abordagens científicas, temos ainda que um mesmo objeto pode ser analisado de diferentes formas. Conversaremos mais sobre ciência e epistemologia na próxima unidade, na unidade 3, que nós começaremos na próxima aula. Por ora,
é importante que todos vocês tenham a clareza sobre este aspecto. O movimento está presente na vida, na sociedade, no conhecimento. E isso permite transformar as verdades, as certezas e os construídos. Lembra que eu falei que existe a minha verdade, a verdade de vocês e a verdade, que essa verdade vai ser mutável conforme a sociedade muda. Isso é o que dá riqueza na análise da realidade e uma única certeza, de que as certezas podem ser transitórias. E aí a gente lembra de uma frase do conhecimento filosófico que resume tudo isso. Só sei que nada sei. Entenderam? O livro traz essa reflexão, eu acho muito interessante de falar para vocês essa reflexão aqui. Então vamos lá. De tudo isso que a gente falou, tá? Depreende-se de quando se investiga a realidade. Tá? Quando a gente se investiga a realidade, é possível recorrer a diferentes meios, técnicas e estratégias. Então, vem aqui o livrinho que eu mostrei para vocês, a ilustraçãozinha que eu trouxe para vocês, tá? Falando justamente sobre isso. Embora o método científico tenha definido um caminho que permite uma certa semelhança no percurso a ser seguido, as ciências sociais, no caso de vocês do direito, trazem elementos novos ao método clássico. Uma vez que seu objetivo é a sociedade. As ciências sociais, obviamente, são as ciências que estudam, né, a sociedade e suas transições. E, em face às suas características, esta não permite uma única forma de interpretação. Então, como as ciências sociais, né, elas são mutáveis, na sociedade mutável, as ciências sociais não permitem uma única forma, né, de interpretação. Então, aqui eu queria mostrar para vocês nessa aula justamente essa tabela, tá? Eu peguei essa tabela e mastiguei aqui para passar para vocês. Hoje a gente vai discutir, tá, mais um pouquinho sobre todos os tipos de pesquisa e as suas características. Então, a gente pode fazer, primeiro de tudo, tá? Uma das mais comuns é a pesquisa exploratória. Como é a definição de uma pesquisa exploratória? Então, pesquisas exploratórias são pesquisas que visam aprimorar ideias sobre algum assunto, objetivando criar maior familiaridade com o tema. Na maioria das vezes, as pesquisas exploratórias assumem forma de pesquisas bibliográficas ou estudos de caso. Tá? Então, vamos lá, por exemplo, no direito, talvez vocês vão fazer uma pesquisa exploratória no TCC de vocês. Vocês vão falar lá sobre... Adriana, me dá um tema aí que você gostaria de estudar. Bom, acho que é estupro. Estupro, tá. Então, vamos lá. Uma pesquisa exploratória sobre estupro seria uma caracterização dos casos de estupro na região metropolitana de São Paulo. Entendeu? Então, essa seria uma pesquisa exploratória. Você vai estar caracterizando, né, quais são os motivos, quais são as causas, né, quais são quais os números, né? Então, você está tentando encontrar padrões, entende? Isso é uma pesquisa exploratória sobre o tema estupro. Entenderam? Você está caracterizando alguma coisa, você está buscando alguns padrões para identificar, né? Você está explorando, né, um determinado tema para encontrar determinados padrões para, uma vez possível, encontrar uma resposta. Entenderam? Gente, vocês têm que conversar comigo? Sim, professor, tranquilo. Beleza. Existe também as pesquisas descritivas, tá? Pesquisa descritiva, o nome já diz, né? São pesquisas que visam descrever as características de determinada população ou fenômeno, ou descobrir a existência de associação entre as variáveis. Então, por exemplo, nós vamos falar assim, a associação entre obesidade, né, e incidência
do novo coronavírus na população da região metropolitana do estado de São Paulo. Então, a gente vai descrever, né, uma associação. A gente vai tentar descobrir se existe ou não, né, uma associação entre essas duas variáveis. Entenderam? Acredito que sim. Pesquisas explicativas. São pesquisas que visam aprofundar o entendimento da realidade, explicando a razão das coisas. Então, a gente vê aqui um aprofundamento de determinado conhecimento. Nem sempre é possível aplicar esse tipo de conhecimento de pesquisa nas ciências sociais, por valer-se quase que exclusivamente dos métodos experimentais. Então, quando a gente faz, né, uma pesquisa explicativa, a gente precisa fazer normalmente métodos experimentais. Eu vou pegar A, juntar com B e avaliar C. Então, lá, lembra que na última aula eu dei o exemplo de uma pesquisa explicativa para vocês. Eu vou pegar uma planta medicinal, né? E eu vou... na verdade, eu falei para vocês do óleo de girassol, né? Eu vou pegar óleo de girassol e eu vou dar para uma população e eu vou avaliar se essa população aumentou, né, a incidência de diabetes do tipo 2. Então, essa é uma pesquisa explicativa. E aí, ao final do processo, eu vou falar: o óleo de girassol aumenta, né, a chance de diabetes tipo 2, ou óleo de girassol não aumenta o tipo de diabetes tipo 2. Uma pesquisa que eu estou explicando a razão das coisas. Tudo bem? E existe, né? A gente vai falar de várias aqui, então agora a gente vai classificar as pesquisas quanto aos procedimentos técnicos utilizados. Então a gente falou aqui de pesquisa exploratória, descritiva, explicativa. Tá? Essa é a primeira definição, a definição classe 1, assim, das pesquisas, digamos assim. Tá? Agora a gente vai falar mais ou menos uma classe 2, tá? Que é a classificação das pesquisas quanto aos procedimentos técnicos utilizados. Então vamos lá. Primeira coisa, em relação às pesquisas bibliográficas, tá? Muito provavelmente todos vocês vão fazer o TCC de vocês como uma pesquisa bibliográfica, tá? Por quê? Porque nas pesquisas bibliográficas vocês vão fazer uma revisão da literatura sobre determinado tema. Então a Adriana falou para mim do estupro, então você vai fazer uma revisão, né, sobre algum determinado problema do estupro. Então você vai pegar um dos milhares de problemas que tem o estupro e você vai fazer uma revisão sobre aquele tema. Então vamos pela definição aqui da característica. Pesquisas bibliográficas são pesquisas desenvolvidas com base em material já elaborado, sistematizado como livros, artigos científicos, pesquisas já elaboradas e já publicadas. Isso na ciência tem um peso muito importante, tá? Então, por exemplo, hoje tem pesquisador na China, na Itália, na França, na Nova Zelândia, na Austrália, no Brasil, né, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, né, publicando sobre o coronavírus, Covid-19, SARS-CoV-2, 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 né? Então, muita pesquisa está sendo produzida aqui. A gente precisa juntar essas informações. Tem uma pesquisa em tal lugar do mundo, em outro lugar do mundo, em outro lugar, uma que fala A, uma que fala B, uma que fala C. Então, a pesquisa bibliográfica, a revisão bibliográfica, junta todos esses elementos em razão de uma pergunta. Entenderam? Então, professor, Oi. eu falei eu abordei o tema estupro. Mas será que existe talvez algum tipo de assunto que a gente não vai achar em livro, por exemplo? Vai ser só por meios de pesquisas pela internet? E isso é válido também? Olha, tem um peso menor. A não ser que você está falando de dados estatísticos, de dados financeiros, né? Alguma coisa nesse sentido, tá? Mas aí a gente está falando de relatos, né? Então, seja algum relato financeiro, né? Seja algum relato estatístico, seja algum relato socioeconômico, né? Então, você vai juntar diferentes relatos para achar um padrão. Tá? Existe Porque, assim, professor, sobre o tema que o senhor me pediu para abordar, né? Vamos pegar ele como exemplo. Tá. Existem escritores, no caso, que abordam um assunto. Porém, você colocar trechos do que aquele autor escreveu sobre
o tema vai valer na pesquisa científica, vai valer na bibliografia, vai valer nesse Então, TCC? você pode, tá? Você pode fazer isso desde que você coloque a fonte correta, mas ela tem um peso menor, tá? Então, assim, porque a gente entende um livro, tá? A gente entende principalmente o artigo científico como um trabalho que passou por um crivo, entendeu? Então, outras pessoas olharam aquele trabalho, falaram, ó, isso aqui está correto. Então, ele passou por uma avaliação e por isso ele foi publicado. Por isso que artigos científicos, eles são o top da ciência, entendeu? Livros também são muito bons, né? Então, assim, você pega aí um livro sobre você vai falar sobre um direito do consumidor e você vai pegar o livro do Procon, entendeu? Isso tem um peso, né? É diferente de você pegar um texto na internet. Você pode, tá? Você pode, mas o peso que tem a sua informação, ela não é tão válida, entendeu? Porque ela não passou por um crivo. Mas você pode. Então, assim, Entendi, professor. então, assim tem um autor que você acompanha que ele escreve num blog. Aí você quer citar ele no seu TCC. Você pode? Você pode. Tá? Mas se aquilo não tem, né? Se aquilo não tem um viés, se aquilo não tem embasamento científico, né? Seja ele por livro, seja ele por artigo, seja ele por alguma pesquisa, ele tem um peso menor na sua informação, entendeu? Entendi. Tem que ser coisas com embasamento, no caso. Tem que ser uma coisa Exatamente. O seu muito embasamento focada precisa ali. ser científico. Entendi. Entendeu? Claro que se você quiser utilizar um trecho ou outro, você pode. Se você quiser, por exemplo, o que é muito comum, tá? Sei lá, você vai falar sobre desemprego, tá? Você vai lá e entra na internet e pega um dado do IBGE, entendeu? Você tá pegando um dado da internet. Mas aí é um dado estatístico, entendeu? É de um instituto brasileiro. Então, é um peso diferente, entendeu? Tem que ser uma coisa mais. É maior, é mais ampla, no caso, é uma coisa mais especificada. Isso, é mais robusta, digamos assim, é mais robusta. Tem que ser Porque uma coisa tira. mais certa. Mais Isso, certa do que eu acho, eu penso. perfeito. Porque você tá pegando a opinião de outra pessoa, né? Entendeu? Tranquilo, professor. Tem também, tá, a pesquisa documental, tipo de pesquisa documental, que são pesquisas que utilizam fontes documentais para a construção do entendimento sobre o objeto de estudo. Então, vale-se normalmente de materiais que ainda não recebeu um tratamento analítico ou outras fontes documentais, tais como publicação em diário oficial, registros oficiais de uma organização. Então, principalmente aí se alguém gosta, né, do lado financeiro, do lado estatístico, tá? Vocês podem fazer aí uma pesquisa documental, tá? Vocês têm essa possibilidade, tá? Então, pegar dados, né, pegar alguma coisa que ainda não foi publicada, como artigo, como livro, etc., mas que tem uma certa instituição por trás, um certo peso por trás. Tá? Você pode se utilizar de uma pesquisa dessa. Tá? A gente tem, né, os estudos de coorte, tá? Estudos de coorte muito utilizado na área da saúde, tá? Muito utilizado na área da saúde. Estudo de coorte refere-se a um grupo de pessoas que tem alguma característica em comum, constituindo uma amostra a ser acompanhada por certo período de tempo, para observar e analisar o que acontece com elas. Então, lembra que eu falei do óleo de girassol? A mesma coisa acontece com o câncer. Será que o cigarro, né? Será que o fumo de cigarro aumenta a chance de câncer cólon retal? Então, você vai pegar um grupo de pessoas que fumam, acompanhar por um tempo e ver se essas pessoas desenvolveram câncer cólon retal. Isso é um estudo de coorte. Entenderam? Sim, o senhor já havia citado esse exemplo em outra aula. Na área da saúde é um estudo muito clássico, né?
A gente tem também, né, que é muito parecido, né, com as pesquisas exploratórias, as pesquisas características de caracterização, né, o tipo de pesquisa de levantamento, que é o levantamento bibliográfico, né, que é muito parecido com aquele de revisão, tá? Só que a revisão a gente pega artigos, né, científicos, livros, né, de vários autores, de vários tempos sobre um determinado tema, a gente resume aquilo, né? Por isso, né, uma revisão. Agora, o levantamento, você vai pegar diferentes dados, diferentes informações, né? E aí você pode sim pegar essas informações, como por exemplo, interrogação direta de pessoas, tá? Cujo comportamento você pretende conhecer. Então, questionário, tá? Você pode fazer algum questionário, tá? E aí você vai, né, fazer um levantamento de informações, tá? Esses estudos são muito úteis para o estudo de opiniões e atitudes, mas são poucos indicados no estudo de problemas sociais complexos. Então, por exemplo, sabe um tipo de estudo que é um levantamento? Intenção de voto. Então, lembre, em época de eleições, não tem intenção de voto? Ó, intenção de voto nesse candidato aqui é 45%. Por quê? Porque nós entrevistamos tantas pessoas, fizemos um cálculo estatístico mostrando que a proporção vai ser essa, com a margem de erro mais ou menos 2. Entenderam? Então, esse é um tipo de pesquisa, tá, que utiliza um levantamento de informações. Entenderam? Sim. A gente tem também, tá, estudos de campo, tá? Estudos de campo também nas ciências sociais, principalmente, são muito característicos, tá? Estudos de campo são pesquisas que focam em uma comunidade, sendo desenvolvidas por meio da observação direta das atividades do grupo estudado e a realização de entrevistas com informantes. Então, por exemplo, deixa eu pensar aqui um exemplo, vocês vão fazer um estudo de campo, tá? Vocês vão fazer uma observação, né, dos padrões dos relatos sobre violência doméstica. Então, assim, vocês vão pegar na comunidade de vocês, por exemplo, tá? E aí vocês vão na delegacia da comunidade de vocês, e aí vocês vão observar todas as pessoas que fazem, né, um boletim de ocorrência sobre violência doméstica. Então, vocês vão observar essas atividades, tá? Esse grupo estudado. Tá? Vocês vão fazer uma entrevista com esse participante e levantar dados, justamente sobre um ponto-chave que vocês precisam estudar. Entendeu? Então, esse é um tipo de estudo de campo. Tudo bem? Mas aí também não seria uma espécie de levantamento? Seria uma espécie de levantamento, mas o levantamento, a gente não necessariamente precisa entrevistar pessoas. Você pode fazer o levantamento com dados, sem ter uma entrevista, entendeu? Você pode pegar, por exemplo, como é que chama, gente, aquele livro de empresas que tem todos os... Me fugiu o nome agora? Que tem todas as informações financeiras de uma empresa? Chama livro alguma coisa, me fugiu o nome agora. Não faço ideia. Toda empresa, né? Toda empresa ela precisa ter esse livro, né, mostrando todas as suas transações financeiras, né? E você pode, por exemplo, levantar esse tipo de informação sem entrevistar ninguém, com base apenas em dados numéricos. Você pode levantar a informação, né, de uma quantidade de pessoas que têm uma visão X sobre determinado assunto, não necessariamente entrevistando essas pessoas. Você pode levantar informações estatísticas sobre o número de casos, né, de infarto, né, do miocárdio em pessoas hipertensas em determinada região. Então, não necessariamente você precisa, no levantamento, tá? Você precisa entrevistar as pessoas. No estudo de campo, você vai fazer isso. Tá? No estudo de campo, você vai ter essa observação direta. Então, você precisa realizar essas entrevistas. Entenderam a diferença? Entendi, agora entendi.
A gente tem também os estudos de caso. O estudo de caso é muito comum na medicina, tá? Então, sabe aqueles negócios? Nossa, é um mistério para a medicina. Então, sabe? Tal pessoa tem essa doença, ou tem essa anomalia, ou tem essa mutação, é um mistério na medicina. Então, normalmente, esses são estudos de caso, tá? Por quê? São pesquisas que visam analisar exaustivamente uma situação dentro do seu contexto. O objetivo desse tipo de pesquisa é o detalhamento de um ou poucos objetos que tenham as mesmas características, com vista a serem considerados como um caso. Eu lembro que, como eu estudo obesidade, na obesidade saiu um estudo em 1994 na Nature, que é a principal revista científica do mundo, né, junto com a Science, falando, né, sobre o caso da leptina. Então eles pegaram uma criança, né, que era totalmente obesa, e eles viram que essa criança ela não tinha um receptor específico no cérebro, no sistema nervoso central, que era esse receptor de leptina. Leptina é uma proteína, uma molécula, tá? E essa criança não tinha, né? E aí, quando eles começaram a tratar essa criança com a droga leptina, a criança emagreceu. Então a galera falou: nossa, descobrimos a cura contra a obesidade. Descobrimos a cura contra a obesidade. Por que não foi para frente? Porque essa mutação que esse menino tinha, tá? Ela era uma mutação muito rara. A causa da obesidade dele era muito rara. A sociedade, em geral, não tem essa causa, entendeu? Mas ele foi um estudo de caso. Ele foi um estudo onde nele, né, fizeram o tratamento X e deu certo. Então é um estudo de caso. Tá? Se fosse um grupo de população, aí seria um estudo coorte. Mas como foi em um indivíduo só, às vezes em um, em dois, em três, tá? Acaba sendo mais um estudo de caso. Não chega a ser um estudo de coorte, porque você não tem dados estatísticos para comparar, entenderam? Sim. Então veja que bacana aqui que o livro traz, tá? Nem sempre esses estudos são conclusivos. Uma das principais críticas em relação ao estudo de caso é a de que os resultados obtidos têm validade apenas para aquele caso e não podem ser generalizados. Entenderam? Então vamos lá. A gente tem também essas pesquisações. Isso aqui não é tão comum assim, tá? Mas vamos lá. São pesquisas que exigem o envolvimento do pesquisador e do grupo envolvido no problema investigado, com vistas à resolução de um problema coletivo. Esse tipo de pesquisa é objeto de muitas críticas, uma vez que afirma não ser possível a objetividade requerida aos estudos científicos por causa do envolvimento do pesquisador como um participante do processo. E aí tem a pesquisação, né, e a pesquisa participante, que são muito parecidas com a pesquisação. Na verdade, são quase iguais, tá? Tanto que alguns autores utilizam os dois como um único significado, ou pesquisação ou pesquisa-ação participante. Aqueles que estabelecem diferenças o fazem baseado principalmente na afirmação do quê? De que a pesquisa participante tem um cunho transformador, envolvendo a distinção entre ciência popular e ciência dominante. Então, eu já falei para vocês, nenhum desses dois tipos, tá, são comumente utilizados, mas existem evidências, tá, no qual o pesquisador acaba participando do processo, e aí chama-se de pesquisação ou pesquisa participante, tá? Eu entendo como a mesma coisa, o livro traz como coisas diferentes, tá? Mas aí, o que vocês, se vocês quiserem entender que são coisas diferentes, tudo bem, tá? Mas eu entendo como é a mesma coisa. Quando o pesquisador participa de determinado processo, tá? Ele é um pesquisador participante, a pesquisa é uma pesquisação ou pesquisação participante, tá? Tudo bem? Tudo bem. Então, assim, na área das ciências sociais, esses são os principais tipos de pesquisa. Na verdade, são todos os tipos de pesquisa das ciências sociais, tá? Então, com base no quadro, fica claro que para realizar uma pesquisa, vocês precisam definir qual o tipo da pesquisa de vocês, né? Que vai de acordo com aquilo que vocês pretendem estudar. É claro que para estudar o aborto, eu não vou fazer uma mesma pesquisa para estudar o câncer,
que não vai ser a mesma pesquisa que eu vou fazer para estudar como se construir uma ponte. Então, vocês precisam encontrar o tipo de pesquisa ideal para chegar na resposta que cada um deseja. Tudo bem? A melhor clareza, tá? A melhor forma, na verdade, né, de delimitar esse objeto, né, de delimitar esse tipo de pesquisa é em relação ao tema que se pesquisará. Lembrando, tá? Lembrando, a gente já falou disso na última aula. Tema não é problema. A gente falou disso lá na segunda aula, no projetinho de vocês inicial. Tema é uma coisa, problema é outra coisa. Tema é o assunto central sobre o qual pairam muitas dúvidas, mas que, por sua generalidade, ainda não permite uma investigação precisa. Então, o tema é o assunto central, mas para que ele se torne passível de tratamento científico, ele precisa ser delimitado no problema. Então, voltando lá ao que a Adriana falou do estupro. O tema, né, é estupro. Qual é o problema que ela vai investigar? Ela vai investigar a diferença na faixa etária de mulheres que sofreram o estupro na região, né, norte, na zona norte de São Paulo. Então, é uma pesquisa de caracterização, tá? Uma pesquisa de levantamento de informações de determinada região, para caracterizar, para tentar encontrar um padrão, né, desse tipo de população. Entenderam? Sim, mas, professor, vou fazer uma pergunta. No caso de uma pesquisa, pode ter mais de um método, né? Por exemplo, pode haver uma parte de pesquisa bibliográfica, aí também um levantamento de dados estatísticos, como também um estudo de campo. Muito interessante o seu ponto. Muito interessante. Vamos lá. Quando a gente fala, tá, de um artigo científico, aí não, tá? Quando a gente fala de um artigo científico, o seu artigo científico ele vai ser ou um levantamento bibliográfico, uma revisão bibliográfica, né? Ou ele vai ser um estudo, um tipo de pesquisa delimitado, um coorte, né? Um estudo de caso, né? Uma revisão sistemática, uma meta-análise. Ou ele é um ou ele é outro, tá? Agora, no TCC de vocês, aí você está correto. No TCC de vocês, vocês podem, né? Vocês podem fazer um levantamento bibliográfico, uma revisão bibliográfica e podem fazer um tipo de pesquisa, tudo bem? Mas isso é específico do trabalho de conclusão de curso, tá? Se você quiser também em um livro, se você quiser também escrever um livro, você também pode fazer isso, tá? Você também pode unir ali uma revisão bibliográfica com com uma pesquisa original. Você também pode fazer isso, tá? Mas em artigo científico, ou é um ou é outro, tá bom? Entendi, certo. É claro que, mesmo para todo artigo original, para qualquer pesquisa, qualquer produção científica, a gente precisa, né, do levantamento de informações prévias, né? A gente precisa, né, de uma revisão bibliográfica, né, de um levantamento bibliográfico, na verdade. Mas não necessariamente precisa ser, né, uma revisão bibliográfica. Tudo bem? Entendi. No caso, poderia... Pode falar, Carlos, desculpa. Não imagino. No caso aí, ainda no artigo científico, poderia ter referência bibliográfica que entraria na linha de raciocínio da proposta do artigo, né? Perfeito. Na verdade, é isso mesmo. O artigo científico faz isso mesmo. Vou dar um exemplo para você, tá? Da minha área. Eu trabalho com mitocôndrias, né? Então, eu falo lá... eu vou pesquisar sobre um mecanismo mitocondrial de resposta a proteínas malformadas. Então, eu vou ver, por exemplo, né, se uma droga específica melhora essa resposta mitocondrial. Aí, quando eu vou fazer o meu artigo, eu começo lá na introdução. Na introdução, eu falo, olha, as mitocôndrias, elas são importantes para o funcionamento celular porque elas são são as organelas produtoras de energia. Né? Já foi comprovado na literatura que as mitocôndrias possuem
uma associação, a disfunção mitocondrial possui uma associação com diversas patologias clínicas, como Parkinson, como Alzheimer, como diabetes. Também já foi comprovado na literatura, né, que a ativação de mecanismos específicos podem melhorar a resposta mitocondrial, prevenindo essas doenças. Né? Um desses mecanismos é o mecanismo de resposta à proteína mal formadas. Contudo, entretanto, ainda não foi descoberto o efeito de determinados tratamentos farmacológicos para ativação desse mecanismo. Nesse sentido, a presente pesquisa, o presente trabalho, ele visou investigar se a droga, sei lá, se a droga metformina, né, consegue melhorar, consegue ativar esse mecanismo de resposta mitocondrial, melhorando a função mitocondrial, tá, em tecido do sistema nervoso, né, de camundongos. Entendeu? Então eu não fiz uma revisão bibliográfica. Eu só falei basicamente o que existe na literatura. Eu estou só vendendo o meu peixe. Entendeu? Entendi. Agora, uma revisão bibliográfica é diferente. Uma revisão bibliográfica, aí eu vou falar tudo o que tem sobre mitocôndria em determinado assunto. O pesquisador tal fez uma pesquisa utilizando tal método e chegou a tal resultado. Eles concluíram que tal droga é eficiente. O outro pesquisador, não utilizou camundongo, ele utilizou sapos. E aí ele percebeu que em sapos esse método não é eficaz. Né? Um outro pesquisador já mostrando em seres humanos, tá? Em seres humanos, durante 6 meses de tratamento, ele mostrou que a droga pode ser eficaz. Já um outro pesquisador, um outro grupo de pesquisa, mostrou que em 3 meses a droga não foi eficaz. Logo, à vista desses achados, nós podemos entender que essa droga ela pode ser eficaz no tratamento mitocondrial com um tempo de exposição a partir de 6 meses de tratamento. Entendeu? Então aí eu faço uma revisão. Entendi. Eu pego o que uma pessoa fez aqui, o que uma pessoa fez ali, o que uma pessoa fez aqui. Eu pego o que uma pessoa falou em tal livro. E aí eu vou criando, né, um quebra-cabeça. Certo, entendi. Professor, Oi. mediante a tanta informação, tanta captação de tudo que se pode ter para se formar um TCC, é possível que a gente pegue esse TCC e faça ele, esse documento todo virar uma polêmica maior e que se chegue até mais longe do que se pode imaginar dentro de um TCC? Me dá um exemplo do que você está tentando falar. Mediante a tanto você pesquisar tanto assunto, como não vai longe, como a sua pesquisa com as mitocôndrias, se eleve aí. E aí dentro, eu estou fazendo só um trabalho, estou fazendo esse trabalho aqui, para ficar aqui na sala, só para mim concluir o meu curso. Mas mediante a conclusão deste meu curso, esse meu TCC criar uma polêmica maior e ele ultrapassar fronteiras além da minha conclusão de curso? Olha, é difícil, é muito difícil isso acontecer se o seu TCC ele não for transformado em um artigo científico ou em um livro. Tá? Então, assim, suponha que você pega lá o tema estupro, você faz um puta trabalho bacana sobre esse tema. Entendeu? Se você deixar ele como TCC, ninguém vai ver. Ninguém vai ler. Então eu tenho que pegar esse meu TCC e transformar num livro para ficar, vamos dizer que divulgar mais. Isso, ou no artigo científico. Aí você submete o seu trabalho para uma revista científica. Aí a revista científica vai pegar alguns editores, né, que vão olhar o seu trabalho e falar, esse trabalho tá bom para a revista ou esse trabalho não tá bom para a revista. Aí, quando ele for publicado numa revista, aí vai ficar em acesso para a população. Aí você vai falar que você fez uma produção científica. Porque eu pergunto isso porque às vezes a gente faz
eu não digo a gente em si, mas tanta gente pesquisadora e faz tanta pesquisa e nunca consegue alcançar o objetivo, fica sempre ali, como se fosse só uma pesquisa para ele, fica uma coisa muito pessoal e ninguém nunca vê, né? Então, e às vezes pode acontecer até isso com a gente mesmo, a apresentação de um TCC. Lá na frente, a gente precisar concluir o nosso curso, a gente traz um assunto tão polêmico, que tem tanto assunto a ser abordado e não ser visto, entendeu? Não ser, vamos dizer assim, recompensado pelo aquele esforço, aquele empenho todo. Porque fazer uma pesquisa para concluir um curso, ou seja para pesquisar para meios científicos, para atingir uma contingência maior, é um trabalho, é um baita de um esforço. Então, onde fica o reconhecimento nisso, né? Eu fico pensando nisso tudo, porque se a gente se empenha tanto, a gente quer ter um fundamento nisso, a gente quer ter um reconhecimento lá na frente. Então, será que um simples TCC não pode vir trazer uma coisa maior, né, mais abrangente? Excelente, né? Excelente o seu ponto de vista, a sua questão, tá? Se você quiser, tá? Na verdade, a gente sempre fala para se fazer isso, né? Se você quer transformar o seu trabalho de conclusão de curso em um trabalho científico, você precisa publicar esse trabalho, entendeu? Uhum. É o que a gente vê muito pela internet, os trabalhos prontos. Aí o seu trabalho fica visível para todo mundo. É o que a gente vê muito em trabalho pronto pela internet também? Olha, tem universidades que nem eu fiz universidade pública, né? Eu fiz Unicamp. A Unicamp, ela é uma universidade pública, então ela tem o dever, né, de deixar todas as suas produções em domínio público. Então, se vocês digitarem, por exemplo, meu nome no Google, vocês vão encontrar a minha dissertação de TCC e a minha dissertação de mestrado. Vocês vão encontrar. Eu acho que a Anhanguera não faz isso. Eu acho que a Anhanguera não disponibiliza. Tá. Mas... É bacana que a universidade divulgue, porque, assim, alguém pode ver. Hoje, eu Claro. posso ver, mas e se alguém de uma importância maior aí veja e queira procurar, queira divulgar e apoie a minha pesquisa? Mas essa divulgação, para ela ser divulgada como ciência, lembrando, o TCC ele não é um trabalho científico. Infelizmente, ele não é visto por um trabalho. Se você quiser que o seu trabalho seja visto, aí você precisa publicar numa revista científica. Essa autonomia dentro de uma universidade, qualquer professor tem, vamos dizer assim? Como assim? De divulgar, de fazer essa divulgação, como eu estou dizendo. Vendo que o trabalho, a pesquisa é boa, uma universidade, seja ela pública ou particular, ela tem como divulgar isso? Tem. Porque a pública a gente sabe que ela tem o dever, mas a particular tem também o dever de... Não, ela não tem o dever. Até onde eu sei, ela não tem o dever de estudar. Ela pode. Se ela quiser, ela pode, mas ela não tem esse dever. Tá, entendi. Entendeu? Mas seria muito bom se as universidades pegassem aqueles alunos que se destacam numa boa pesquisa e dar aquela alavancada, quem sabe, não é? Sensacional. Seria maravilhoso. Mas o que acontece? Onde que as universidades divulgam mais? Até mesmo as públicas, tá? Pôster de congresso, tá? É muito divulgado. Então, congressos de iniciação científica, congressos científicos, né? Então, você pode, por exemplo, pegar o seu TCC, você não quer transformar artigo, beleza. Mas vai apresentar o seu TCC num congresso, sabe? Vai no congresso... para apresentar como uma tese, vamos dizer? Hã? Dá para apresentar como se fosse uma tese. Eu defendo tal tese, em cima do que eu estou pesquisando. Tese é só de doutorado, tá? Mas... Sim. Tese é só doutorado. Mas sim, você vai fazer um pôster, né? Ou você vai fazer uma apresentação oral em um congresso científico. Aí o seu trabalho, o seu resumo científico vai ficar disponível na internet. Aí mais pessoas vão conseguir ver, entendeu? Entendi. Porque aquilo que eu estava falando, né? Para você, né, buscar informações científicas, você precisa saber buscar informações científicas. E 99% da população não sabe fazer isso. Sim. Entendeu? Vou dar um exemplo. É que assim, o senhor está falando de elaborar o nosso futuro TCC, né? Então, Isso.
eu busquei basicamente a ideia do TCC sair dessa fronteira, só de ser um trabalho de conclusão de curso, entendeu? Não, seria maravilhoso. Só que aí você vai ter que fazer 2 trabalhos. Você faz o seu TCC, tá? O seu TCC, ele tem o formato de TCC, né? Tá. E ele vai para a universidade. Uhum. Se você quiser publicar o seu TCC de uma forma científica, você tem que pegar esse seu trabalho, tá? Moldar ele no formato de um artigo científico e publicar o artigo científico, entendeu? São Entendi. 2 trabalhos diferentes. Na verdade, é o mesmo trabalho, digamos assim, né? Mas o formato deles são diferentes, entendeu? Entendi. Uhum. Então, assim, eu acho excelente, eu te apoio, te ajudo se você quiser, tá? Mas são 2 coisas diferentes. O TCC, ele vai para a faculdade. Aqui, eu acredito, na Anguera, que ele não é divulgado. Tá. E aí, se você quiser, você publica o seu trabalho numa revista científica, e aí o seu trabalho, aí sim ele consegue ser divulgado, disponível na internet, e por aí vai. Entendi. Entendeu? Mas tudo partindo do princípio do TCC, que a gente já alimenta uma ideia, né? Não, mas eu acho excelente. Na verdade, já que vocês vão ter que fazer um trabalho, pô, faça um trabalho que vai alavancar a carreira de vocês, que vai alavancar o currículo de vocês, né? Faz um trabalho científico, né? Se torne uma referência no assunto. Entendi. Olha que legal, né? Então, assim, um dia você vai fazer aí, sei lá, você faz o seu TCC sobre porte de armas. Aí um dia você vai prestar um concurso, né? Você vai prestar um concurso para ser delegado federal. Você publicou esse trabalho científico, você é uma referência, tá? Em relação ao porte de armas. Olha que bacana. Então, querendo ou não, já ultrapassou uma certa fronteira. Claro. Mas É um aí trabalho que era para ser só uma conclusão de curso, já meio que, né, já abriu uma outra porta, vamos dizer aí. Excelente, excelente. É isso aí. uma outra visão, né? Excelente. Gente, então só para a gente finalizar, tá? Em relação a tema. O tema é o assunto sobre o qual se pretende investigar. O problema é a questão que deve ser limitada e colocada preferencialmente na forma de pergunta para ser passível de tratamento científico. É por isso que eu fiquei martelando, tá? Que tema, tá? Tema é tema e vocês precisam de uma pergunta, né? Vocês precisam, né, de um assunto específico, né? Que normalmente é uma pergunta para vocês fazerem o trabalho em busca de uma resposta. Seja uma resposta para uma caracterização, o levantamento de dado, um estudo experimental, um estudo observacional, um estudo de coorte, por aí vai. Então, gente, essa foi a aula de hoje, tá? Obrigado pela presença de vocês. Muito boa a participação aí, tá? Principalmente Carlos, Adriana, o David, tá? Muito obrigado aí pela participação de vocês e de todos os outros aí. Professor, só uma última questão para esclarecer Claro. sobre o trabalho que o senhor pediu. Para fazer um relatório da unidade 3, 3.1, 3.2.3.4, correto? Isso. Enviar no meu e-mail. Eu publiquei o e-mail que o senhor encaminhou no AVA para todos no grupo. Tá. Mas surgiram algumas dúvidas. Então, quais são as dúvidas? Falou que às vezes confunde se é um relatório, se é um resumo, enfim. É só para o senhor esclarecer essa dúvida. Vocês podem fazer como um resumo. Tá? Se quiserem fazer como um relatório, pode fazer também. Mas eu acho mais fácil para vocês fazerem como um resumo. Olha, eu entendi da unidade 3, né? Isso. Eu entendi da unidade 3.2, tal. Da sessão, na verdade, né? Uhum. Então vocês podem fazer no formato de resumo, sim. Não, então tá, tranquilo. Tá bom? Tem mais alguma dúvida, eu vou falando no grupo também. Tá bom, então. Mas é somente a unidade 3, que fique bem claro. Somente a unidade... Vocês vão fazer a unidade 4, mas é mais para frente, tá? Então, ok. Obrigado, gente. Boa noite. Tá bom, professor. Obrigada, bom feriado, viu? Obrigado, para vocês também. Aproveitem a feriado final de semana. Tchau, Não vai dar, tem que ter máscara, professor. Sair máscara.